A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor. Eu me chamo Geilson Francis, eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde e nós estamos aqui para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, desta vez a lição da CPAD Adultos. Estamos estudando sobre o livro de Ezequiel e nós vamos estudar mais precisamente nessa aula a lição de número 2, a lição de número 2 que vai falar sobre o fim, vem o fim. Vem o fim. O texto bíblico que nós vamos ler lá em Ezequiel é Ezequiel capítulo de número 7, daqui a pouco, certo? Mas antes da gente iniciar a nossa aula, gostaria de pedir por gentileza que você se inscrevesse no canal, que você curta o nosso canal, dá o like é muito importante para o nosso canal, acione o sino das notificações para que você possa receber novos vídeos. E compartilha com os teus amigos, os irmãos da igreja, no WhatsApp da igreja. Compartilha esse vídeo para que vocês possam estudar juntos e a gente possa também colaborar com esse estudo da Escola Bíblica Dominical na sua igreja, tá bom? Então, desde já, vamos iniciar a nossa aula. O texto áureo diz o seguinte: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim, que é o tema da nossa lição. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Os 4 cantos da terra significa dizer que essa profecia tinha um caráter escatológico para os dias de hoje? É isso que também a gente precisa debater, conversar, estudar e tentar entender a interpretação, interpretar da maneira correta o que Ezequiel quis dizer primeiramente para os seus leitores. Aí depois a gente pode ver se realmente a gente pode fazer essa interpretação mais extensiva para os dias atuais, para os dias a qual nós estamos vivendo hoje. A verdade prática: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Como eu falei para vocês, a leitura bíblica em classe fica aqui em Ezequiel capítulo de número 7, do versículo 1 ao versículo de número 10, assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem um fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo. Chegado é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos. E porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Nossa introdução diz o seguinte: o juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado a quem? A terra de Israel. Então, essa profecia ela tem um direcionamento. Os primeiros leitores, que é exatamente a terra de Israel, precisamente Judá, porque a terra, o Israel do norte, a gente vai fazer uma contextualização daqui a pouco. Vou fazer uma contextualização bem legal, porque para você estudar o livro de Ezequiel, você precisa fazer uma contextualização interessante para poder você entender
as profecias e o motivo por que Deus quis destruir o povo, né? Você já sabe que o motivo principal para que o povo de Israel fosse destruído era exatamente a questão da desobediência, da rebeldia, da idolatria que havia enchido ou tinha preenchido toda a terra de Israel, mais precisamente Judá. Então a idolatria era algo que estava se propagando, né, sendo praticado, e Deus não gostou, o povo estava se prostituindo. Então nós vamos agora castigar, e nós vamos usar, certo? Vocês vão ver também, a gente vai... Estou só adiantando aqui algumas coisas. Deus vai usar uma cidade, uma terra, um império, melhor dizendo, chamado Babilônia, para poder castigar o povo. Mais coisas a gente vai, no decorrer da aula, explicando para vocês. Então, os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia, até mesmo em Jerusalém, recusaram a mensagem dos profetas, principalmente Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios viessem para destruí-los, e por conta disso não quiseram acreditar. E agora nós começamos a nossa contextualização. Primeira coisa que nós precisamos entender nessa contextualização que nós vamos fazer agora nesse instante é o que era o reino dividido. Porque o reino ele foi dividido. Vocês sabem disso, né? Eu acredito que sim. Se não, vai saber agora. O que era o reino dividido? Dividido no reino do norte e reino do sul. Israel e Judá. Israel ficou com 10 tribos, né, distribuídos em 10 tribos, e o reino de Judá ficou apenas com 2 tribos. Então, o reino dividido na Bíblia refere-se ao período em que a nação israelita foi dividida em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. A partir dessa divisão, o reino do norte é referido na Bíblia como Israel, enquanto o reino do sul ele é referido na Bíblia como Judá. A história do reino dividido dos israelitas está registrada principalmente em 1 Reis e 2 Reis. 1 Reis capítulo 12, verso 1, que aí vocês podem depois dar uma olhadinha, e também 2 Reis capítulo 17, versículo 41. Mas há também os textos paralelos nos livros de crônicas, além dos relatos presentes na literatura profética. Então, como foi que surgiu o reino dividido de Israel? O reino dividido surgiu após a morte de Salomão. Até a morte de Salomão, o reino ele era unificado. Havia uma unificação no reino. E foi exatamente em 930 a.C., Roboão, filho de Salomão, ele ascendeu ao trono da nação de Israel, que até então era unificada. Porém, naquele tempo havia um descontentamento muito grande entre os israelitas, especialmente daqueles que pertenciam à tribo do norte. As tribos do norte estavam todas chateadas. Por quê? Porque Salomão havia sobrecarregado o povo com excessivas cargas de imposto. Olha, você vê como o imposto é algo que incomodava e sempre incomodou, inclusive incomodou a nação de Israel, e foi um dos motivos políticos pelo qual a nação de Israel ela se dividiu. Foi por motivo de excesso de tributação. E aqui no Brasil se discute hoje a questão do excesso da tributação, né? Todos querendo unificar algumas propostas, né? Para unificar e tornar a tributação algo mais simplificado, para que a gente não venha ficar perturbado. E meu Deus, agora eu tenho que passar no começo do ano aqui tem o IPVA, para quem tem carros com placas terminadas em 1, já tem que pagar praticamente junto com o IPVA o licenciamento, aí vem licenciamento IPTU, né? Fora isso vem a declaração do imposto de renda, então já é descontado dependendo do que você, se você trabalha em empresa pública ou privada, aquele imposto de renda já vem descontado no seu salário. Então a gente tem várias cargas tributárias e você percebe e nos incomoda, né? Claro. E a gente percebe que um dos motivos motivo político pelo qual houve essa divisão, esse racha no povo de Israel, foi exatamente por conta dessas excessivas cargas tributárias. Porém, quando Roboão assumiu o trono, ele se recusou a atender. Ele seguiu o conselho
de uma pessoa que chegou para ele: não, você tem que aumentar o imposto, você tem que aumentar. E ele assim fez, aumentou e acabou trazendo uma revolta maior, né, do povo, das tribos, principalmente das tribos do norte. Depois que ele assumiu, ele se recusou então a atender as reclamações dos cidadãos, que eram totalmente justificados naquele contexto. Ao invés de ouvir a reivindicação do povo, o rei Roboão preferiu ouvir os seus jovens conselheiros. Então, com o desprezo da corte como pano de fundo, as tribos do norte se levantaram em rebelião, lideradas por Jeroboão. Então, quem foi o rei, logo após dessa divisão, que ficou, né, com a parte das tribos do norte? Jeroboão. Quem ficou, então, com a tribo de Judá? Judá e o reino do sul? Qual foi o rei que permaneceu? Foi Roboão. Então o rei Roboão preferiu ouvir os mais jovens, e o pano de fundo, né, foi exatamente esse, e as tribos do norte se rebelaram na liderança de Jeroboão. A revolta rachou a nação de Israel em duas partes, dividindo as tribos do norte e as tribos do sul. Inicialmente, Roboão até uniu um exército para tentar tomar o controle, então, do recém-formado Reino do Norte. Mas Deus proibiu a ação militar das tribos do sul, dizendo que eles não podiam lutar contra seus próprios irmãos. Além disso, o Senhor ainda avisou que aquela divisão estava sob controle também do Senhor. O Senhor estava também sob controle, estava tudo debaixo da sua soberania e a sua vontade. Está em 1 Reis 12, 24. Ok, então foi exatamente assim que aconteceu o racha, a divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte, né, as 10 tribos do Norte se uniram a Jeroboão e fizeram dele seu rei, dando início ao Reino do Norte, que frequentemente é chamado de Reino de Israel também. Então, quando você vê no texto lá, Reino do Norte ou Reino de Israel, se refere exatamente à mesma tribo, às mesmas tribos e ao mesmo reinado. Durante o reino dividido, a primeira capital do Reino do Norte foi a cidade de Tirza, mas depois passou a ser Samaria. Daí também essa desavença ao início, né? Foi justamente o início da tensão e a rivalidade que houve, que havia na época de Jesus em relação aos judeus e aos samaritanos. Ao longo de sua breve história, o Reino do Norte teve 9 dinastias, totalizando 19 reis. No geral, os reis do Reino do Norte fizeram muitas coisas que desagradaram ao Senhor, um pouco diferente do Reino do Sul, que teve alguns outros a mais que agradaram a Deus e fizeram a vontade de Deus, ok? Politicamente, o Reino do Norte foi marcado por muita conspiração e muita revolta, muita conspiração, muita religiosamente foi marcada por muita idolatria, por isso que foi destruído primeiro o Reino do Norte, né? O próprio Jeroboão, o primeiro rei do Norte, tão logo esteve envolvido em idolatria e chegou a criar centros de adorações ilícitos em seu território. Apesar de a divisão política ter sido legítima, a divisão religiosa era errada e os israelitas deveriam ter continuado adorando o templo em Jerusalém. Então eles, para poder dizer que foi assim, uma divisão logo completa, né? Não só politicamente, eles também fizeram uma divisão religiosa, porque eles começaram, primeiramente não iam mais lá em Jerusalém para poder adorar a Deus no templo. E logo após também começaram a produzir a idolatria. Cresceu a idolatria no meio do povo de Israel, ou do Reino do Norte. Talvez o auge da idolatria do Reino do Norte aconteceu durante o reinado de Acabe, do rei Acabe, que foi profundamente influenciado por Jezabel. Vocês conhecem a história de Acabe e Jezabel, e também coincide com a história do nosso querido e mais bem falado profeta do Antigo Testamento, profeta Elias, né? Nesse período, Deus levantou o profeta Elias e o profeta Eliseu para denunciar a idolatria em Israel. A corrupção política, social e religiosa do Reino do Norte também são claramente percebidas na profecia do profeta Amós.
Outro profeta levantado por Deus para profetizar ao reino do norte foi Oséias. Então nós temos Amós, nós temos Oséias, Elias, Eliseu. Inclusive, através das próprias experiências pessoais do profeta Oséias com sua esposa adúltera, Deus exemplificou o adultério religioso do reino do norte. Exatamente, o povo na idolatria estava da mesma forma que um casal que se relaciona com outra pessoa fora do relacionamento está adulterando. O povo de Israel também estava adulterando na medida em que estava praticando a idolatria dentro da terra de Israel. E agora vamos aqui falar um pouquinho sobre o Reino do Sul. A capital do Reino do Sul continua sendo em Jerusalém. Daí porque talvez o povo ainda ficou muito ligado a questões religiosas dos judeus e da lei de Moisés. Apesar também de depois eles também se inclinarem para a questão da idolatria, e foi exatamente por causa da rebeldia à idolatria que aconteceu a invasão de Nabucodonosor e do Império Babilônico na terra de Judá, do Reino do Sul e em Jerusalém. Diferentemente dos reis do reino de Israel, que vinham de diferentes dinastias, os reis do reino de Judá eram todos descendentes da casa de Davi. Então, seguir a tradição. Nós vamos seguir a tradição aqui. E todos os reis eram descendentes da casa de Davi. Não havia várias dinastias. A única exceção foi o período de pouco mais de 6 anos em que Atália usurpou o trono de Judá após Acasias, seu filho, ter sido assassinado. De modo geral, o Reino do Sul teve reis que foram mais comprometidos com a vontade de Deus, isso é fato. A adoração continuou centralizada no Templo de Jerusalém, conforme havia sido nos dias de Davi e Salomão, mas ainda assim o Reino de Judá também teve problemas com a idolatria. Então, por várias vezes, um impenitente Reino do Sul foi avisado pelo Senhor através dos profetas acerca do juízo iminente que seria derramado por causa do pecado. Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Abacuque foram os profetas do Reino do Sul antes de sua queda. Durante o tempo do exílio, Deus também levantou o profeta Daniel e Ezequiel, e após o exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, como é que aconteceu o fim, desses reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul? O reino dividido em 2 estados independentes durou por pouco tempo. O Reino do Norte durou apenas 2 séculos e acabou caindo sob o domínio da Síria. Em 1721 a.C., Samaria foi invadida pelo exército sírio, assírio, melhor dizendo, e porque vocês vão ver que existe a Síria e a Assíria. São 2 povos, e com reis e reinados diferentes. Então, quem invadiu Samaria foi a Assíria. E a população israelita foi exilada. Em qual foi o ano? 721 a.C. Já a autonomia do Reino do Sul também não durou muito mais que isso. Cerca de 1 século e meio depois da queda do Reino do Norte, o Reino do Sul caiu diante do Império Babilônico, que é exatamente o contexto da nossa revista e do livro de Ezequiel. Aconteceu isso em 586 a.C. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou sua população ao exílio, mas conforme a promessa do Senhor, um remanescente fiel foi restaurado após o cativeiro. Lembrando que ele levou também os da elite, de Jerusalém. E junto, durante essa invasão, quem foi levado também, além de Ezequiel, que foi levado também, foi exatamente Daniel. Então, Daniel também foi contemporâneo do profeta Ezequiel. Agora vamos, depois dessa contextualização, nós vamos agora para nossos comentários. Primeiro, a introdução,
Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usada dos profetas de Israel: veio a palavra do Senhor a mim. E ali era a chancela de autoridade divina, né? Assim diz o Senhor Jeová. É a marca registrada dos profetas. Então o profeta, quando ele tinha autoridade e ele estava falando em nome do Senhor, ele dizia: assim diz o Senhor Jeová. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Então, quando os profetas eles diziam: assim diz o Senhor Jeová, ali estava reivindicado a autoridade do profeta e falar em nome de Deus. E a extensão, que interessante essa extensão, né, que vai falar exatamente que a profecia do capítulo 7 de castigo e juízo sobre o povo de Judá, ela se dá ao povo. Então quando Ezequiel escreveu o livro que tem o seu nome, ele escreveu e o destinatário era o povo de Israel. Para Ezequiel não havia essa extensão. Ele não queria estar falando, falando do mundo inteiro. Eu acredito que ele não tinha essa visão, né, esse objetivo, melhor dizendo. Não tinha esse objetivo, né, de falar para o mundo inteiro. Então, por que ele fala da expressão 4 cantos da terra? Acredito eu que ele falou essa expressão 4 cantos da terra porque essa profecia de Deus, o Império Babilônico, ele dominou o mundo da época. Então, quando Deus estava falando, né, pela boca do profeta Ezequiel que haveria juízo e julgamento dos 4 cantos da terra, estaria dizendo que o rei da Babilônia e a Babilônia iria formar um grande império que invadiria várias nações da época, o mundo da época. Então eu penso dessa forma. Não havia... tanto que o livro ele é direcionado para o povo de Israel. Não havia essa tendência escatológica tão abrangente, tão extensiva como que o comentarista ele está aqui expondo. Embora a gente hoje possamos fazer isso, hoje, essa extensividade, né? Trazer para o tempo de hoje que haverá uma grande tribulação nos 4 cantos da terra, em que Deus irá julgar todas as nações da terra nessa grande tribulação. Mas antes da grande tribulação, nós vamos ter os 7 anos, né, de reinado do anticristo, onde nós dispensacionalistas acreditamos que 3 anos e meio dessa grande tribulação será de bonança e de tranquilidade, né? Suposta tranquilidade, paz, e 3 anos e meio finais de uma perseguição ferrenha e de grande tribulação sobre toda a terra, não só sobre os judeus e os cristãos que ficarem durante a grande tribulação, mas também sobre todos os habitantes da terra. Todos sofrerão, e aí haverá o derramar dos cálices e da ira do Senhor sobre todos os habitantes da terra. Chegará esse momento que vai findar com a volta, a parousia, a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que conforme as Escrituras todo olho verá. Todo olho verá. Mas aqui, ao meu ver, essa extensão que é falada aqui, não é algo que o profeta Ezequiel estava querendo propor ou estava querendo dizer para nós leitores hoje, né? É mais uma leitura que nós fazemos de maneira mais contemporânea. Então vamos aqui ler aqui. A expressão hebraica Adamá
Israel. Adamá Israel significa terra de Israel. Aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele também tem um caráter cósmico, portanto extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica. O fim vem sobre os 4 cantos da terra, que parece na Bíblia se referir a todo canto, ou toda a terra. Óbvio, né? Eu expressei, né? Mostrei para vocês o que é que eu pensava. Significa dizer o mundo da época e a extensão geográfica com que haveria as invasões do povo da Babilônia ali naquela época, a todas as nações ali da época, não só Jerusalém, não só Israel, né? Foi porque se tornou realmente um grande império, o Império Babilônico. Para frente. Quando isso iria acontecer? Quando? O agora, no versículo 3, é no hebraico atá, agora, que ressalta a iminência do fim. Ou seja, o fim está iminente, está chegando, está prestes a chegar, está próximo a chegar. Lembrando que Ezequiel ele profetizou bem antes da derrubada, né? da invasão e do exílio, bem antes. E também foi levado e profetizou no exílio também, juntamente com o profeta Daniel, como a gente falou na primeira aula, o profeta Daniel no palácio e ele no meio dos exilados. Inclusive, se atribui a ele a criação da sinagoga, né? A sinagoga porque ele criou ali na sua casa um ambiente onde ele atraía, ele era também sacerdote, ele atraía o povo de Israel que estava ali exilado para poder ser aconselhado e também ouvir a palavra de Deus ali na sua casa. Então, ele criou uma espécie de sinagoga e dizem que a sinagoga surgiu exatamente nesse período aqui. Então, esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico ba, vir, que aparece 10 vezes nesse... desculpa. Que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Em 4 delas, a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem. Eis que vem a tua sentença. Eis aqui o dia. Eis que vem. Olha aí, no texto do capítulo 7, várias vezes, né? Essa repetição. O fim vem. Eis que o mal vem. Eis que o mal vem. A tua sentença vem. Eis que o dia está chegando, né? Mostrando a brevidade e querendo trazer um certo pavor para os seus leitores mesmo, né? Querendo trazer um certo pavor para os seus leitores. Olha, vocês prestem atenção, porque o fim está chegando, vem a tua sentença, eis que o mal vem, eis que vem. Olha aí, né? Para poder chocar os primeiros leitores, aqueles leitores que estavam ali lendo o livro de Ezequiel. Sobre o fim, o sentido da palavra fim no hebraico, ketz, fim, destruição, ruína, morte, condenação. O fim, ou haketz, que significa o fim, né? Trata-se de um substantivo usado com contexto de julgamento. Ele aparece 5 vezes no versículos 2, 3 e 6, num discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. Vamos causar um impacto aqui? Vamos deixar eles aqui atônitos, porque é sério, a situação é séria. Deus vai castigar e é sério. A literatura poética bíblica se sobressai, não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar a sua mensagem. Expressões repetidas, como eu falei, né? As repetições da expressão, ó, vem o fim vem, versículo 2, versículo 3, agora vem o fim. No versículo 6, vem o fim vem. E versículo 10, eis que veio a tua ruína. Versículo 10, chama a atenção de qualquer leitor essas repetições, realmente. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia, era exatamente anunciar o perigo, que o perigo estava prestes a acontecer, e causar pânico também aos destinatários. E causar, quem sabe, quiçá,
um arrependimento, né? Trazer um arrependimento para o povo, para que o povo viesse pedir perdão e talvez, quem sabe, até desviar o furor e a ira de Deus sobre eles. Os profetas durante séculos vinham chamando o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do sinal, ao arrependimento. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real, estava prestes a acontecer. É óbvio que a gente também pode fazer também uma referência ou fazer uma interpretação extensiva para os dias de hoje sobre essa questão da iminência. A iminência da vinda do Senhor Jesus também é muito discutida no Novo Testamento, né? E os discípulos sempre esperaram o Senhor de maneira iminente. Olha, a qualquer momento Jesus está voltando, a qualquer momento Jesus está voltando. E não é diferente hoje, principalmente agora nesse momento que nós estamos vivenciando. Momentos conturbados no mundo, né? Com guerras perigosas, inclusive com ameaças nucleares. Então a gente está vivendo realmente um período do fim iminente. Ou se por acaso acontecesse uma guerra agora nesse momento, o fim seria totalmente iminente, rápido, né? Porque uma guerra nuclear não escaparia ninguém dessa guerra. Todos iriam, ia sobrar para todos nós iríamos chegar ao fim, na verdade, né? A repetição da sentença. O versículo 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade. Esse juiz com a intensidade, esse juiz anuncia de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, era o arrependimento, era de tirar a abominação do meio do povo, visto que a casa de Israel recusou o remédio pelo arrependimento, recusou o arrependimento. Então todos estão sendo informados de antemão que a destruição iria chegar, estava próximo de chegar e estava muito perto de chegar. É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos contas também dos nossos atos e dos nossos pecados em relação ao Senhor. Então esse chamado para se arrepender, essa iminência do fim e esse chamado para o arrependimento também se refere a nós enquanto cristãos e enquanto seres morais, estamos sendo chamados para o arrependimento o tempo inteiro. Sobre o inimigo, já floresceu a tua vara, já floresceu a vara, versículo 10. Ezequiel faz uma analogia à botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. O que essa palavra significa? Há diversas interpretações que não cabem nesse comentário, mas dentre as três principais, a mais aceitável, que eu também concordo, é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. A sua vara já floresceu. A vara já floresceu. Então a vara seria o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel, do reino do norte, né? Da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para Azorrague para chicotear Jerusalém, para castigar Jerusalém em Judá. Gente, falando sobre os inimigos do povo, aqueles inimigos que viriam para poder levar o povo cativo, destruir o povo, é interessante a gente falar um pouquinho sobre a questão da Babilônia, entender o que era a Babilônia, a capital do Império Babilônico. Então a Babilônia era a capital do Império Babilônico, que conquistou o reino de Judá. Muitos judeus foram exilados para a Babilônia. Em algumas partes da Bíblia, a Babilônia também simboliza a corrupção espiritual. A Babilônia também tem essa significação, né, de corrupção espiritual. A Babilônia era uma cidade muito antiga e próspera, situada no atual Iraque. Era um poderoso centro comercial e cultural e se tornou a capital de um império. No Império Babilônico, Nabucodonosor invadiu o reino de Judá, que ficou debaixo do seu poder. Quando Judá se rebelou, Nabucodonosor atacou o país novamente, destruiu Jerusalém e deportou o povo da Babilônia. Essa a primeira invasão, né,
Nabucodonosor pegou um rei, deixou o rei lá. Certo? Deixou o rei lá, só que ele se rebelou. E nessa rebelião aí o rei Nabucodonosor chegou para arrebentar logo de vez. Então vamos logo acabar, aniquilar, destruir tudo, destruir a cidade, o templo, e nós vamos levar cativo também as pessoas que moram na cidade. Ah, porque estão desobedecendo, são rebeldes? Pois vamos fazer isso. Então aconteceu isso, está lá em Reis 25, do 8 ao 11. Segunda Reis. Então na Babilônia a comunidade judaica exilada prosperou. O profeta Daniel se tornou um ministro muito importante do rei da Babilônia. Alguns judeus voltaram para Israel muitos anos mais tarde, mas muitos permaneceram também na Babilônia. Mesmo depois da queda do império, a Babilônia continua a ter influência e prestígio. A cidade acabou sendo abandonada e seu território se tornou um deserto. Significado e simbologia da Babilônia na Bíblia. Qual o significado e simbologia da Babilônia na Bíblia? Deus usou o Império Babilônico para castigar seu povo por sua desobediência e idolatria. Na Babilônia, eles se voltaram novamente para Deus, de coração sincero. Mas por causa da crueldade dos babilônios, Deus prometeu também castigar a Babilônia. Por quê? Por causa da soberba, a gente vai ver aqui, né? Por causa da soberba e da crueldade com que invadiram e destruíram e mataram e fizeram várias injustiças. Por conta disso, Deus também castigou a Babilônia, ok? Então, mais tarde, a Babilônia se tornou um símbolo da degradação moral, idolatria e materialismo. A Bíblia usa a figura da Babilônia para explicar que Deus vai castigar a sociedade que se comporta assim, que o rejeita. Quando um povo se torna arrogante e ganancioso, cairá de desgraça, né? Inclusive, Nabucodonosor, Deus fez com que ele fosse lá comer as ervas do campo para ele aprender que quem estava no domínio, no controle daquela situação, do castigo de Israel e do Império Babilônico, era Deus que estava ali no controle de tudo, estava debaixo da sua soberania. Então, gente, até o castigo que a gente recebe, as provas e as tribulações que a gente recebe, está tudo debaixo da soberania de Deus. Está tudo debaixo. Deus não perdeu o controle da tua vida, Deus não perdeu o controle da situação, Deus não perdeu o controle do problema que você está enfrentando, embora você ache que não tenha mais controle de nada. Mas Deus tem as rédeas do mundo, da história, de todas as coisas. Deus tem o controle do Brasil. Deus, eu vou repetir, Deus tem o controle do Brasil, gente. O Brasil está nas mãos de Deus. Ah, pode ganhar Lula, pode ganhar Bolsonaro, pode ganhar Simone Tebet, pode ganhar o padre lá, pode ganhar quem for. Deus está no controle do Brasil. Confie no controle de Deus, confie na soberania divina. Nada escapa do controle de Deus. Pense nisso. Quem foi Nabucodonosor, gente? Quem foi Nabucodonosor? Nabucodonosor foi o rei mais poderoso do Império Babilônico. Ele conquistou o reino de Judá, destruiu Jerusalém. O profeta Daniel serviu na corte do rei do Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Nabucodonosor ele reinou sobre a Babilônia durante mais de 40 anos e conquistou várias nações. Por isso, ó, o texto lá, né, da profecia, os 4 cantos da terra. Por quê? Porque ele conquistou várias nações, várias. Também realizou muitas obras de construção na cidade da Babilônia. Muitos artefatos arqueológicos e documentos históricos contam sobre os seus feitos e confirmam os relatos da Babilônia. Então, gente, o rei Nabucodonosor ele ganhou e conquistou várias nações. Também realizou muitas obras, construções na cidade da Babilônia. Então ele se tornou um cara que conquistou tudo praticamente. Por isso lá da expressão, os 4 cantos da terra. A destruição não se resumiria apenas ao povo de Israel, mas os 4 cantos da terra conhecida na época. É isso que eu entendo. Ok? Nabucodonosor na Bíblia. A Bíblia conta como Nabucodonosor conquistou o reino de Judá. Na sua primeira campanha contra o Egito, Nabucodonosor invadiu Judá, obrigou o rei Joaquim a se tornar seu vassalo. Ele
colocou o rei Jeoaquim. Olha, você vai ser o nosso vassalo, você vai estar aqui, mas a serviço da Babilônia. Ele levou alguns jovens da nobreza de Judá, incluindo Daniel e seus amigos, para a Babilônia. 3 anos depois, Joaquim se rebelou. Aí Joaquim se rebela, Jeoaquim, contra Nabucodonosor. Entretanto, Joaquim morreu e seu filho Joaquim subiu ao trono. Nabucodonosor sitiou Jerusalém e Joaquim se rendeu, que foi o seu filho. Nabucodonosor levou Joaquim e todas as pessoas importantes de Jerusalém para a Babilônia. Foi nessa ocasião em que o profeta Ezequiel também foi levado à Babilônia. Então o profeta Ezequiel foi levado à Babilônia exatamente nessa invasão do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele também levou muitos tesouros, deixando apenas as pessoas mais pobres. Então ele levou a gente importante e deixou os mais pobres. E o povo com fome, morrendo, destruindo, comendo uns aos outros. Você vê textos lá, textos da Bíblia, né, mostrando momentos terríveis de pessoas comendo seus próprios filhos por causa da pobreza e da fome com que a cidade de Jerusalém ficou. Né? Você vê como foi. Destruição total, irmão. Destruição total e completa da cidade de Jerusalém. Então Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Joaquim, no trono de Judá. 9 anos depois, Zedequias se rebelou contra Nabucodonosor e Nabucodonosor sitiou Jerusalém novamente. O cerco durou quase 2 anos. Por fim, em 586 a.C., Nabucodonosor invadiu a cidade, capturou Zedequias e, após matar os seus filhos, vazou seus olhos e o levou como prisioneiro para a Babilônia com quase o resto do povo de Judá. Então tinha deixado só os pobres, agora ele veio e arrebentou logo com tudo, destruiu logo com tudo, né? Então o povo estava se rebelando sempre. Primeiro foi Jeoaquim, depois foi Zedequias. O rei Zedequias também se rebelou e logo após ele veio com destruição também. Então era isso que foi Nabucodonosor. Ele matou os filhos de Zedequias, vazou os olhos de Zedequias e levou para a Babilônia como prisioneiro. Então Nabucodonosor destruiu o templo de Deus e a cidade de Jerusalém. Também mandou matar muitos oficiais israelitas, incluindo alguns sacerdotes. Então esse foi o feito de Nabucodonosor. Aí também porque Deus julgou a cidade da Babilônia, o império da Babilônia, por causa da sua crueldade em relação ao povo de Israel. Nabucodonosor e Daniel. Daniel e seus amigos se tornaram importantes na corte de Nabucodonosor, porque Deus lhes deu muita sabedoria e inteligência. No 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho que o inquietou. Nenhum dos magos do reino conseguiam dar uma interpretação. Então Deus revelou o sonho e a sua interpretação a Daniel. Ele explicou a Nabucodonosor que o sonho era sobre o futuro do Império Babilônico. Nabucodonosor ficou impressionado com o poder de Deus e elevou Daniel a governante da província da Babilônia. Algum tempo depois, Nabucodonosor criou uma imagem de ouro e ordenou que todos os oficiais do império se prostrassem diante dela. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram e também não adoraram a imagem. Nabucodonosor ficou furioso com eles e mandou lançá-los numa fornalha muito quente. Olhando para a fornalha, Nabucodonosor observou 3 homens de pé e uma 4ª pessoa que parecia o filho dos deuses. Os 3 saíram ilesos da fornalha de Nabucodonosor e Nabucodonosor ficou maravilhado. Então, gente, Nabucodonosor ficou maravilhado e ele diz assim, diz o seguinte, olha aqui o texto bíblico em Daniel capítulo 3, versículo de número 28, diz assim o texto bíblico, eu vou ler aqui para vocês. Depois vocês leem também aí, quando vocês estiverem com as suas bíblias aí em mãos, tá? Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou os seus anjos e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outros deuses, senão ao seu Deus. Por isso eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçados e as suas casas se tornem um monte de entulho,
porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperarem na província da Babilônia. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Vocês estão vendo que é que Deus faz por causa da obediência do povo dele, né? Revedeceu a soberba. O rei Nabucodonosor, vocês viram que Deus castigou o povo da Babilônia. Castigou por causa do quê? Por causa da soberba. O povo soberbo. Então Deus castigou não só o povo, mas também castigou o próprio Nabucodonosor pelo seu orgulho, pela sua soberba, pela crueldade na aplicação do juízo. Deus não mudou o rei não mandou o rei proceder dessa maneira. Por isso o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que buscam dar autoridade e cometem atrocidades. Às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. O rei Nabucodonosor é de origem arcádica, antiga da língua Mesopotâmia. O seu nome significa Nabu protegeu minha herança. Seu nome significa Nabu protegeu a minha herança. A forma com que mais se aproxima do original hebraico é Nebuchadrezzar. E aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel. A forma alternativa de Nebuchadnezzar é a forma alternativa. A Septuaginta e Josefa empregam a forma grega Nabucodonosor, que é a forma grega, que é o que nós conhecemos, né? E as outras formas nós não conhecemos. Ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia. O Nabucodonosor reinou 43 anos, né, sobre a Babilônia. De 605 a.C. até 562 a.C. A Babilônia, o nome Babilônia é também de origem arcádica, que significa portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, e a Septuaginta usa a forma grega Babilon ou Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital, Babilônia. Caldeus e babilônios eram, no princípio, povos distintos. A palavra Kasdu significa conquistadores. Era usado para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico. No sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Isaías fala de babilônios e caldeus referindo-se ao mesmo império. Caldeus e babilônios, para Isaías, é o mesmo império. Então, gente, aqui a gente conclui a nossa lição de hoje. Os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, no ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade, né? O apelo dele, olha, o fim vem, o fim está chegando, né? Nós vimos exatamente isso nessa lição, que Ezequiel quis chamar a atenção do povo, quis saculejar o povo, mostrar para o povo, olha, o fim está chegando. Muitos de nós estamos fazendo isso, pregadores, né? Hoje, muitos pregadores também estão saculejando o povo. Olha, preste atenção, o fim está chegando, o mundo está se acabando, o fim vem, Jesus está voltando, a parousia está prestes a acontecer, Jesus está às portas para poder retornar e nós precisamos estar prontos para o dia do arrebatamento de Cristo. Precisamos estar prontos para esse grande dia. Gente, vamos continuar anunciando o Evangelho, vamos continuar saculejando o povo para que o povo possa se arrepender de seus pecados e encontrar o caminho que é Jesus para poder chegar a Deus. Né? Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Desde já eu quero agradecer a todos vocês, obrigado pela atenção, obrigado por permanecer até o fim assistindo essa aula, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa. Quero pedir também para vocês que vocês continuem se inscrevendo no canal, abençoando este canal, acionando o sino das notificações, dando bastante likes e compartilhando e ajudando esse canal a alcançar o maior número de pessoas possíveis. Que Deus possa abençoar a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser.